Participe conosco todos os dias, assim que 19 da manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Pois está escrito: E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta palavra como luz para o seu caminho. A oração começa em instantes. E que o seu dia seja cheio de conquistas, direção e sucesso em tudo que você fizer. Muito bem, nós iremos realizar a oração da madrugada de domingo. Nós iremos realizar esta oração. Convido você que está nesse momento, já está acordado, já se levantou, já vai preparar seu café, ou está preparando. Eu não sei se você vai trabalhar hoje, domingo, mas uma coisa eu sei: antes de nós realizarmos a oração, nós vamos estudar sobre o primeiro livro de Crônicas. Nós já falamos nos outros domingos sobre primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, mas hoje a gente vai trazer para todos vocês, para todos nós, vamos aprender juntos, estudar sobre o primeiro livro de Crônicas, que foi escrito há cerca de 450 a 425 antes de Cristo. Interessante, porque que foi escrito há 450, 425 antes de Cristo esse livro de Crônicas, e ele está lá atrás. Ele está lá atrás, que vem Josué, Juízes, aí vem primeiro Samuel, segundo Samuel, aí primeiro Reis, segundo Reis, e depois de Reis, segundo Reis, primeiro Reis, aí vem Crônicas. Menos da metade da Bíblia. Sabe qual é a resposta disso tudo? É porque os livros, eles não estão por ordem cronológicas na linha do tempo. Então você vai ver como o livro de Crônicas, ele é escrito no ano 700, no ano 450. Aí você vai ver o livro de Juízes, como por exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, só mais um exemplo. O livro de Juízes, escrito há cerca de 1050 a 1000 anos antes de Cristo. Autor desconhecido, né? A gente já falou sobre isso aqui também, que tem aqui dentro dos vídeos. Eu acredito que para o futuro eu faço uma playlist para quem quiser pegar essas playlists aí das introduções dos livros, de cada livro da Bíblia Sagrada, né? Isso dá também gera uma curiosidade para aprender, para saber. E mais uma vez, vamos estudar a palavra de Deus, mas focada assim nos livros. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem a leitura comigo. E depois eu leio aqui também na minha Bíblia de estudo. Deixa eu me tirar esse fundo, que para vocês não está tendo fundo musical, mas para mim está tendo aqui um retorno. Já tirei. Então vamos lá. Então aqui está aqui. Primeiro Crônicas, são 29 capítulos, né? Segundo a tradição judaica, o livro de Primeiro Crônicas foi escrito por Esdras, com o objetivo de resgatar a história do seu povo, descrevendo
os acontecimentos históricos em ordem cronológica, aos acontecimentos históricos, não os livros. Os livros compilados aqui na Bíblia Sagrada não estão por ordem no tempo, mas aqui Esdra, ele que é um dos profetas, está um dos que está voltando para a construção de Jerusalém, depois da prisão, da escravidão da Babilônia, é um dos que está voltando. Então, esse Esdra, uma pessoa muito influente, uma pessoa muito inteligente, pessoa muito usada por Deus, um servo de Deus, ele está descrevendo aqui os acontecimentos históricos em ordem cronológica. Então, quando você vai ler aqui o livro de Crônicas, então você vai ter a genealogia, as genealogias de Adão a Davi, você vai ter a unção de Davi, você vai ter o reinado de Davi, bem de uma forma cronológica. Você vai ter as guerras que Davi enfrentou, né? Então, você vai ver de que a leitura desse livro de Primeiro Crônicas, ele tem esses tópicos. O primeiro tópico é a genealogia de Adão a Davi, o segundo é a unção de Davi, quando Davi é ungido, aí o terceiro vem o reinado de Davi, quando ele toma posse, né? E aí vem esse quarto ponto, que é a subida de Salomão ao trono e a morte de Davi. Muito bem. Aqui você pode observar de que esse resgate da história seria em volta de um meio de voltar aos ensinamentos e à adoração a Deus após o tempo em que o povo passou no cativeiro. Deixa me voltar, é muito importante eu voltar aqui para vocês, para me explicar isso aqui para vocês melhor, pessoal. O que acontece? Quando foi no ano 600 de que Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém, cercou, o exército cercou um sitiou. Ninguém entra, ninguém sai. E é uma estratégia de guerra que Nabucodonosor usava, o exército, os capitães, os generais de Nabucodonosor usava para enfraquecer a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Se sair, morre. Quem tentar entrar, morre. Então, imagina aquele exército grandioso de um grande número cercando a cidade. Então, você sabe de que nós sabemos muito bem da grande desgraça, não gosto muito de usar essa palavra, mas é uma desgraça mesmo. Você lembra uma semana que os caminhoneiros ficaram aqui no Brasil parados, que não chegava comida nos supermercados para nós? Então é muito parecido com isso. Se o Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém, ninguém entra e ninguém sai, então o povo vai comer a comida que tem e beber a água que tem. Isso significa que a escassez vai acabar. E esse povo enfraqueceu. E Nabucodonosor esperou esse povo enfraquecer para poder atacar. Então não foi um dia, nem. Dizem os estudiosos, alguém, que eles ficaram há cerca de 6 meses em volta, sitiando a Jerusalém. O povo enfraqueceu, os soldados, todo mundo enfraqueceu. O povo, o exército de Nabucodonosor tinha o abastecimento, porque eles fizeram cabanas, eles se acamparam em volta de toda Jerusalém. E quando se enfraqueceu, eles invadem, eles tomam posse, e aí pega o rei, leva para a Babilônia, que foram em 2 vezes. A primeira vez foi quando eles levam Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, todos esses jovens, e levam
que dizem que foram a cerca de 10.000 pessoas nessa primeira camada que foi para a Babilônia. E aí, Jerusalém, ela é comandada, já não é mais por um rei de Israel, não é comandada pelos soldados israelitas. Agora, quem manda é Babilônia. Então, agora vai pagar taxas, juros, vai pagar impostos para a Babilônia. Eles elegeram um rei lá qualquer e colocaram lá para cuidar, mas depois vem a destruição de Jerusalém, já é no ano 585, 590 antes de Cristo. E aí, entre essas destruições, essa matança, essas mortes, essas injustiças, esse sofrimento do povo de Israel, porque fez o que era mal perante o Senhor, porque começou a invocar outros deuses, Deus Baal, Deus poste ídolo. Está invocando outros deuses, então agora na hora da dificuldade vai buscar a ajuda deles, cadê eles? Porque são deuses falsos, são deuses que não existem, idolatria, não adianta. E o que acontece? É destruída toda a cidade dessa segunda vez, até o templo é destruído, tudo é destruído. Aí acabou, já era. Todos os judeus. Quem ficou vivo é porque fugiu, uns foram para o Egito, outros foram para outros países. Quem ficou vivo ou foi escravizado para a Babilônia ou ficou como fugitivo, né? E os outros morreram, tudo morreu. Então, esse povo fica durante 70 anos na escravidão. E Deus já tinha falado uma profecia por boca do profeta Isaías de que Ciro, o imperador, iria vir essa pessoa que iria trazer esse povo de volta para Jerusalém, como aconteceu quando acabaram os 70 anos de sofrimento, realmente se levantou Ciro e liberando o povo para ir embora, voltar para sua terra. É aí, nesse ano, mais ou menos 425, 450, que Esdras procura começar a escrever, porque com essa destruição de Jerusalém, todos os escritos dos escribas, dos escrivãos da época, das bibliotecas, todos os livros se perderam. Virou cinza. E a história também, para não virar cinza, o Esdras, depois dos 70 anos da escravidão da Babilônia, ele escreve. Então já deveria estar bem velhinho, né? Ele escreve esse livro aqui de crônicas, né? Para quê? O que está dizendo aqui? Para que mesmo ele escreveu? Olha aqui, ó. Ele escreve, está aqui, ó. Esse resgate da história seria um meio de voltar aos ensinamentos e à adoração a Deus, o tempo em que o povo passou no cativeiro na Babilônia. Ao longo dos 29 capítulos, conhecemos a genealogia do povo de Israel, desde Adão até os descendentes de Saul. Acompanhamos também a história da ascensão de Davi e ao reino e todo o seu reinado de Israel. A história de Davi também vai estar aqui, ó, no meio. Durante seu reinado, Davi conquista Jerusalém, antes ocupado pelos jebuseus, tornando a capital. O rei decide construir um templo para o Senhor após levar a Arca da Aliança para Jerusalém, mas é alertado pelo profeta Natã de que o templo deveria ser construído por Salomão, seu filho, filho de Davi, após a morte do rei. Portanto, esse livro, acompanhamos a genealogia do povo de Israel e a tentativa de fazer com que o povo que estava voltando para Israel, após o período do exílio da Babilônia, compreendesse a importância de adorar a Deus. Além disso, lembramos
relembramos a história de Davi, aos seus 40 anos de reinado e a sucessão do reino para o seu filho Salomão após a sua morte. Então, meus amigos, é isso aí. Olha, a ideia que esse profeta Esdras teve, esse servo de Deus teve. Por isso que cada um, dentro do seu tempo, no seu período, aqui o período do Esdras é há cerca de 450 a 425 anos antes de Cristo, é que ele está escrevendo, reescrevendo as histórias que já estavam escritas, mas com a destruição de Jerusalém, então todas essas escritas virou cinza. E aí ele está trazendo não somente Esdras, mas também os outros servos de Deus que escreveram, né, nesse período aí, com a intenção de que o povo de Deus não deixasse de adorar a Deus, com a intenção de que o povo de Deus não deixasse de ensinar aos seus filhos, à sua posteridade, os ensinamentos, a história do passado lá de Israel. Muito interessante, eu gostei muito disso aqui. Você que está assistindo, eu queria que você também desse sua participação. O que você está achando? É importante, né? Na minha Bíblia de estudo aqui está mostrando assim, está mostrando, falando do título, esse título de Crônicas. Originalmente formava um só livro, segundo Crônicas, até 180 anos antes de Cristo, cujo título hebraico significa as palavras, negócio dos dias, os anais de Israel, as viés de Israel, de Adão ao cativeiro da Babilônia, e o decreto de Ciro, permitindo aos exilados judeus voltar à sua terra. No certo sentido, é uma miniatura do Antigo Testamento, registrando de forma resumida o fluxo da história do Antigo Testamento. Então, por isso o título ele tem esse sentido de crônicas, as crônicas. A autoria, falando da autoria, embora não especificado por nome no livro, Esdras tem sido tradicionalmente apontado como seu autor. Inquestionavelmente, ele utilizou as fontes escritas para escrever o livro, incluindo-se nestas os registros proféticos de Samuel, 1 Samuel, de Isaías e de outros. Mas, em particular, uma fonte chamada o Livro dos Reis de Judá e Israel. Não se trata, todavia, do livro canônico, 1 Reis ou 2 Reis, mas um relato palaciano mais antigo. E qual é o propósito? Olha aqui a proposta, o propósito de escrever esse livro aqui está trazendo com mais detalhe. Esdras, que conduziu um grupo de exilados de volta à Palestina em 458 a.C., tinha a preocupação de estabelecer um alicerce espiritual sólido para o povo, para alcançar tal objetivo. Ele, evidentemente, compilou o livro de Crônicas para enfatizar a importância da pureza religiosa e racial, o lugar apropriado da lei, do templo e do sacerdócio. Assim, ele omite as atividades detalhadas dos reis e os profetas, enfatizando a rica herança do povo e a bênção de seu relacionamento pactual com Deus. Então, o propósito desse livro é esse. É aí aonde eu quero
trazer a mensagem para os obreiros que me assistem, para vocês que participam aqui comigo, a importância de ter o conhecimento, o entendimento das Escrituras. Você vai ver todo instante aqui eu dizendo para vocês: leiam, pessoal, leiam, principalmente o Evangelho de Jesus, que está sendo narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Leiam, comam na leitura, se envolvam na leitura, porque se você procurar aprender e entender sobre o Evangelho de Jesus, então você se torna um evangelista, não tem como. Você se torna um evangelista. Não é um protestante que sai protestando, que sai gritando, eu protesto, arrumando problema, intriga, inimizade. Não é a função de um protestante para protestar, mas é em função, em torno de uma pessoa que tem o conhecimento. Você não vai conseguir me enganar porque eu conheço o Evangelho. Eu conheço o Evangelho, eu conheço Cristo, eu tenho experiência com Cristo. Ele vive em mim. Então, na chegada do anticristo, ou dos anticristos, quando chegarem para poder te induzir, os falsos profetas, esses falsos missionários, esses mercenários e comerciantes da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, eles não vão conseguir te vender nem te comprar, porque você tem conhecimento do Evangelho. Então, se nós estivéssemos vivendo, se Esdras estivesse vivendo nos dias de hoje, Esdras, ele iria dizer a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Eu comecei a pregar com os meus 19 anos. Com 19 anos, eu fiz 19 anos, eu já estava do lado de um pastor auxiliando, ajudando no altar. E foi o que eu aprendi desde o início. E não aprendi com um pastor, eu aprendi com o próprio Evangelho, com o próprio Cristo, com a própria história de Cristo, com o exemplo de Cristo. Dai de graça o que eu vos dou de graça. São os primeiros ensinamentos do Senhor Jesus, ele dizendo: dai de graça o que eu vos dou de graça. E é por esta razão, nós estamos aqui nesse canal, é Tempo de Oração, e todas as pessoas que estão comigo, empenhados nesse trabalho, os obreiros do reino, pessoas que toda semana separam um dia, um tempo, um horário para poder ler a Bíblia, estudar e trazer uma mensagem, trazer uma oração. Nós temos aqui a equipe do SC519, que começa com Rodrigo Rodrigues na segunda-feira, Rodrigo Rodrigues na segunda, Valdenice Freitas na terça-feira, na quarta-feira, a Gabriel da Silva, na quinta-feira era a dona Cátia Virgínia, mas ela se sentiu meio sobrecarregada, ela me pediu um tempo, e aí está o pastor Juarez. Esse pastor Juarez, ele é daqui de suporte, que me ajuda a orar, que me ajuda a pregar. Quando eu viajo, é ele que fica cuidando da igreja. Louvado seja Deus pela vida do pastor Juarez. Na quinta-feira, sexta-feira vem o Rafael Mendes, vocês já estão conhecendo ele aí, que a gente está fazendo mais pelo Zoom, e aí está dando para vocês conhecerem. E no sábado vem a dona Zélia Sacramento, é uma equipe de homens e mulheres. E aí tem a equipe das mães que realiza a oração às 9h15. E aí nós vamos começar, a partir da semana que vem, provavelmente, com o HDO. O que é HDO? HDO, os homens de Deus em oração na hora nona. Na hora nona, às 3h da tarde, 3h15. Os homens de Deus em oração. E aí nós vamos ter esses homens de Deus que tudo que é de pedido, de nomes de oração, vai vir
para esses homens, para que eles estejam orando por todos nós. Além das pessoas que escrevem aqui nos comentários, que são inscritas nos comentários, estas pessoas, elas vão participar desta oração junto com esses homens de Deus. E assim, esses obreiros que me ajudam. À noite eu estou trazendo a oração da noite, porque eu não vou dar conta de fazer tudo sozinho. Por isso que tem esses obreiros, esses homens, essas mulheres comigo nesse canal para trabalhar para o reino de Deus. Eu tenho certeza de que se Esdras estivesse conosco nos dias de hoje, ele estaria fazendo também esse trabalho que nós estamos fazendo. E você pode observar que todos os meus colegas aqui de trabalho, do canal, eles vão estar falando a mesma coisa para você. Leiam a Bíblia. Começa os evangelhos. Começa pelo evangelho de Cristo, narrado pelos 4 evangelistas. E aí, quando você começa, que você entende, que você se aplica no evangelho, você se torna uma cópia de Cristo, um imitador de Cristo, um seguidor de Cristo, não de pastor Lira, não de pastor Juarez, não de pastor fulano, pastor Beltrano, mas de Cristo. E você se torna um discípulo de Cristo. Então, meu irmão, aí sim, essa pessoa, ela tem um conhecimento e ela não vai ser enganada pelos enganadores. Pega isso para você, tá bom? Eu abençoo a vida de vocês nesse domingo, ou nesse horário que você está assistindo, talvez já não é mais domingo, eu abençoo. Amém? Então escreva aí nos comentários, amém? Para a gente orar, começar a orar. Vamos realizar a oração agora. É isso aí, meus amigos. Eu vou colocar aqui a foto com todas as informações que você precisa aqui do canal e do ministério. Começando pelo meu número aqui de telefone, no canto direito em cima está aqui o meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato comigo. Tem os meus livros, capa dos meus livros estão aqui. Se quiser adquirir um dos meus livros também, só é você entrar em contato. Tem o endereço aqui de Itabirito. Nesse domingo, nós vamos estar agora 10 horas da manhã com o professor Nepomuceno, certo? Na rua José Benedito 375. Nós estaremos, e à noite, às 18 horas, nós estaremos no culto de oração, adoração e louvor, certo? E aqui no meio você tem as redes sociais e os horários, e dias e horários dos cultos no ministério. Isso é mais aqui para vocês em Itabirito, né? E por final, seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração. Você que tem sido abençoado com esses estudos, tem sido abençoado em estar aqui participando, estudando. Não custa você fazer uma doação, custa? Você que nunca fez, ou você que não é dizimista. Então, se você for tocado, faça isso de coração, que Deus te abençoe. Tem a chave do Pix, tem aqui a QR Code, e tem também o site do Ministério Tempo de Oração, tá bom? De repente você é uma pessoa dizimista, fiel, de ministério que já tem tanto dízimo, que o pessoal lá não sabe o que fazer com tanto dízimo, né? Enquanto que aqui é uma luta. E é o que eu estou falando para minha esposa, eu falei para mais pessoas, não vou infartar não, fique em paz que eu não vou infartar novamente não. Em nome de Jesus, vamos pagar as contas e vamos conseguir. Não vou ficar preocupado, por isso que eu estou procurando dormir mais, descansar mais, entender de que já cheguei aos 60, 63, né? 63 praticamente, porque em janeiro agora, dia 19 de janeiro, a gente vai fazer 63 anos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Momento de oração. Deixa eu trazer aqui para todos vocês os versículos bíblicos que a gente coloca para poder as pessoas participar aqui. Fundo musical, ligando fundo musical. Então vamos lá. Aí, fundo musical. Muito bem. Deixa eu controlar por aqui. Não para não. Momento de oração. Se você puder e quiser,
fechar os seus olhos. Então você vai se concentrar, fechar os seus olhos, abrir o seu coração, sua alma, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento, ó Deus, a sua graça, a sua bênção sobre todas essas pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo, essa transmissão, meu Deus. Pai, em o nome de Jesus, faz essa pessoa sentir um desejo muito forte de ler a Bíblia. Faz essa pessoa sentir um desejo, Pai, de ler a Bíblia, de estudar, de aprender, para que ela não venha ser uma Maria que vai com as outras. Para que ela, meu Pai, tenha um entendimento e com a chegada do anticristo, quando que vierem, meu Pai, convencê-la, quando vierem os falsos profetas, os falsos pastores, os mercenários desta vida, desse tempo, quando vier querendo conduzi-la por algum mau caminho, ela já tem conhecimento. Porque uma pessoa que tem conhecimento da palavra, ela não vai cair. Ela não vai cair na onda desses mercenários, ó Pai, desses enganadores. Senhor, em nome de Jesus, abençoe agora esta pessoa, Pai, que está comigo, ouvindo, assistindo, estudando, aprendendo. Esse, meu Deus, que está desigrejado, que se magoou, se machucou e está muito machucado. Faz ele entender, meu Pai, de que quem lhe machucou não merece sua atenção, não merece, mas o Senhor que morreu na cruz do Calvário por ele, por essa pessoa que está aqui agora, machucada, desigrejada, desviada, afastada. Senhor, tome nas tuas mãos, meu Pai, esse dia de domingo. Traz essas pessoas, meu Deus, que assistiram aqui durante a semana toda, essas pessoas daqui de Itabirito, ó Pai. Faz com que elas sintam um desejo, uma vontade de vir, de participar conosco aqui, meu Pai, hoje, neste domingo. Nós temos a escola dominical com o professor, nós temos à noite, às 18 horas, o culto de oração, de adoração e louvor. Traz, meu Deus, essas pessoas, em nome de Jesus. Eu quero entregar nas tuas mãos, meu Deus. Eu quero entregar nas tuas mãos a vida de cada um, Pai, que ora comigo. Esses que estão internados, esses que estão presos, esses que estão, meu Deus, de cama, sofrendo, Pai, em nome de Jesus, esses que estão prestes a uma cirurgia, esses que estão vivendo um momento pós-cirurgia e está doendo, Pai, vai ao encontro, meu Deus. Eu estava ouvindo aquela irmã que ela dizia, pastor, nem morfina estava tirando a minha dor. Ah, meu Deus, se nem morfina tira a dor, Pai, então, em nome de Jesus, seja a cura, seja, meu Deus, a libertação, a bênção dessa pessoa que ora agora. Esse que está aflito, com problema no casamento, com problema, meu Deus, emocional, com um problema, meu Deus, sentimental, cheio de mágoas, de sentimentos. Esse que está com um problema financeiro, problema na família, Senhor, atende a minha oração. Vamos entregar agora a nossa vida na mão de Deus. Vamos entregar agora a nossa família na mão de Deus. Entregue, você aí, entregue sua família na mão de Deus. Eu aqui vou entregar a minha família na mão de Deus. Senhor, eu quero entregar primeiro a minha vida, Pai, começando pela minha vida. Tome nas tuas mãos, Pai.
Que esse dia de domingo seja um dia de bênção na minha vida, Pai. Eu quero entregar nas tuas mãos. A minha esposa, Pai, abençoe minha esposa. Dê sabedoria para ela, meu Deus. Dê saúde para ela, sabedoria para ela me ajudar nessa missão que o Senhor nos deu, Pai. Dê saúde para ela. Meus filhos, meu Deus, o David e a Rayane, meu Deus, e o Lucas, essa família, meu Pai. Oh Deus, tome nas tuas mãos, Deus. Meu filho, minha nora e meu neto. A Daiane, meu Deus, e o Bruno, a Bruna e o Dene, Pai. Tome nas tuas mãos, meu Deus, meus filhos e meus netos. Minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus parentes, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Tudo e todos eu entrego nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Abençoe esse país, ó Deus, politicamente, economicamente. Abençoe esse país, ó Deus, em nome de Jesus, nessas três esferas, na esfera econômica, na esfera política e na esfera espiritual, salvando essa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ai, meus amigos, como é bom falar com Deus, né? Você que orou comigo até agora, nós estamos abençoados. Tá bom? Estamos abençoados. Muito bem. É isso aí. Você gostou? Então dá um like, dá um joinha se você gostou. Escreve aí amém. Enfim, escreve uma mensagem, uma participação, uma observação. Fica à vontade. E aí manda esse link para outras pessoas assistirem. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Nós teremos então 10 horas da manhã. Procura participar, gente, dessa escola dominical. 10 horas. E à noite nós podemos estar juntos. Vai ser o culto ao vivo. E você pode participar de onde você estiver. Tá bom? Deus abençoe todos vocês e tchau.